Fala pessoal, eu sou o professor Evandro Teruel. Se você assistiu o vídeo anterior, você viu a teoria de como operar o robô de trade aqui dentro da Exchange Binance. Se você ainda não tem conta na Binance, eu vou deixar um link aí na descrição do vídeo. Você pode clicar e pode criar uma conta e operar aqui dentro dessa Exchange mundial chinesa. Eu opero desde 2018 aqui. Para você operar o robô de trade aqui, você precisa ter um saldo em USDT, que é equivalente ao dólar. Se você não tiver, você compra o USDT para depois colocar esse robô para operar. Então vamos lá, o que você faz aqui? Primeiro eu vou clicar aqui na opção Wallet, vou em Fiat and Spot, ele vai mostrar o saldo que eu tenho em criptomoedas, e aí você vai ver que eu tenho aqui um pequeno saldo, olha aqui, você vai ver que eu tenho 100 dólares, 100 USDTs. Eu vou colocar esses 100 USDTs para o robô trabalhar, fazer compra e venda de Bitcoin e ver o resultado que isso vai dar. Então como é que você faz isso? Você vem aqui na parte superior, vem em derivativos e vem na opção USD Futures, essa opção aqui. Ou seja, você vai pegar esses USDTs e operar no mercado futuro de criptomoedas. Então clico nessa opção. Quando você clicar nessa opção, se for a primeira vez que você está usando, ele vai pedir ele vai fazer uma série de perguntas para saber se você está ciente dos riscos. Operar com robô, você sabe que tem muitos riscos. Então, ele faz várias perguntas. Você pode errar, submeter, aí ele mostra as respostas certas, você marca as corretas e submete de novo. Então agora, quando eu cliquei naquela opção, ele vem para essa tela e eu clico aqui no Grid Trade. Grid Trading, na verdade, é uma área onde você vai poder armar, startar, programar o seu robô. Então eu estou aqui na opção Grid Trading. A primeira coisa que você faz é o seguinte, bom, você vai operar o robô usando os seus USDTs, os seus dólares, e você vai querer comprar e vender uma criptomoeda. Então aqui do lado esquerdo você escolhe a criptomoeda que você quer para fazer par com o USDT. Então, por exemplo, a primeira é BTC USDT, é o que já está aqui, ó. Mas se você quiser armar o seu robô para trabalhar com Ether, então você clica na segunda opção. Ó. Aí ele mostra o gráfico do Ether e você vai operar o seu robô para trabalhar com Ether. E aqui você tem todas as opções que você tem para armar o seu robô de moedas aqui do lado, tá? Você não precisa fazer exatamente com Bitcoin, mas é importante que você faça com a criptomoeda que tem uma liquidez grande, que muita gente está comprando e vendendo, porque aí o teu robô vai ter mais opções para comprar e vender para fazer movimentação. Eu vou operar mesmo com Bitcoin aqui em cima, então eu clico em BTC USDT. E agora eu vou armar o meu robô usando aquelas estratégias que eu mostrei no vídeo anterior. Lembrando o seguinte, para colocar o seu robô para funcionar, você pode trabalhar alavancado. Eu só tenho 100 USDTs. Eu posso pegar emprestado e alavancar em 10 vezes, ou seja, operar o robô com 10 vezes mais do que esses 100 dólares que eu tenho aqui. Mas aí eu vou estar trabalhando com dinheiro emprestado, então tem que tomar cuidado. Valores muito pequenos também, o robô nem aceita para que você arme, para que você starte ele aqui, para que você programe ele. Então você precisa, às vezes, pegar algum valor emprestado. Então, do lado direito, você vê as estratégias que eu mostrei no vídeo anterior. Você tem a estratégia neutra, que é para quando o preço vai ficar oscilando, você acredita que o preço vai continuar oscilando dentro de uma faixa. Estratégia neutra. Se você não viu o vídeo anterior, assista lá, porque lá eu explico sobre essas estratégias com mais detalhes. Você tem a estratégia long, que é quando você acha que o preço vai subir, e a estratégia short, que é quando você acha que o preço vai cair. Eu vou operar aqui na estratégia neutra. Aqui em cima eu tenho, por exemplo, 15 minutos, 15M. Se eu clico em 15M, ele vai me dar o gráfico de aproximadamente um dia do Bitcoin. Se eu clico em 1H, ele vai me dar um gráfico de aproximadamente uma semana visível aqui na tela, né? E se eu clico em 4H, ele vai me dar um gráfico de um período bem maior. Aqui é aproximadamente um mês. Então eu vou clicar em 1H porque eu quero ver o gráfico de uma semana. Então eu tenho o gráfico aqui do Bitcoin de uma semana. Eu posso perceber que ele oscilou, ele vinha oscilando, aí ele subiu e agora está caindo. Então eu vou considerar que o preço está oscilando. Então ó, ele está oscilando aqui ó, desse valor, que foi o valor mínimo que ele atingiu nesse período, que foi 43.800 aproximadamente, até 48.300. Então ele está oscilando dentro dessa faixa, ó, nesse período de uma semana. Se o preço está oscilando dentro de uma faixa, então a melhor alternativa é estabelecer a estratégia neutra. Porque long é quando eu vejo que o preço vai dar aquela disparada para cima e short é quando eu vejo que o preço vai dar aquela queda
grande. Então eu vou escolher a estratégia neutra. Aí eu vou estabelecer o seguinte, qual é o menor valor que ele atingiu nesse período? 43.800 aproximadamente, tá? Então no lower price eu coloco 43.800. Opa, deixa eu ver aqui, só confirmando. 43.800 foi o menor preço que ele atingiu nessa semana. Qual é o maior preço que ele atingiu essa semana? 48.300, ele está mostrando aqui, ó. Então no upper price aqui eu coloco 48.300. Bom, eu só tenho $100, mas cadê os meus $100 daqui? Não estão aqui, ó, não aparece aqui para mim no available. Então eu tenho de transferir esse dinheiro lá da minha wallet para cá. Como é que eu transfiro? Eu clico nessas duas setinhas que tem aqui à direita, ó. Duas setinhas aqui à direita do available. O meu saldo está zerado, eu preciso trazer os $100 para cá. Então eu clico nessas duas setinhas. Aí, quando eu clico nessas duas setinhas, já aparece $100 aqui available. Eu vou clicar em Max e vou clicar em Confirm. Ele vai transferir da minha wallet para a minha wallet aqui do mercado de futuros, para eu operar o robô. Então eu vou clicar em Confirm. Por que Max? Porque eu quero transferir tudo, todos os $100 que eu tenho. Então vou em Confirm. Quando eu clico em Confirm, já aparece $100 aqui, ó. Então aqueles USDTs que estavam lá vieram para cá. Eu cliquei nessas duas setinhas. Agora, eu posso operar alavancado ou não, lembra? Então, eu tenho $100 aqui. Então, o que ele vai fazer? Eu estou alavancando em 10 vezes, então ele vai pegar $1.000. Então, eu vou trabalhar com $1.000 aproximadamente, tá? Então, como é que eu faço aqui? Ó, se eu não quero alavancar, onde está 10 vezes aqui, ó, 10x, eu clico e coloco 1. Então, olha lá, coloco 1, deixo 1, confirma. Aí, ó, se ficar 1x, significa que eu não vou pegar nada emprestado, não vou alavancar, vou trabalhar apenas com $100 que eu tenho aqui. Mas é muito pouco para operar o robô. Você vai ver que com $100 você não consegue operar. Você precisa colocar pelo menos uns $300 aqui para operar esse robô. Então eu vou alavancar. Eu vou pegar dinheiro emprestado aqui, ó, nessa estratégia e vou colocar não 7 vezes, vou colocar 10 vezes. Então olha só, 10 vezes, né? Coloquei aqui 10x, você pode alavancar até 125 vezes. Então eu vou pegar dinheiro emprestado, vou trabalhar não com $100, mas aqui com pelo menos $1.000, vou dar um confirme. Agora eu alavanquei 10 vezes. Então eu não vou trabalhar só com 100, vou trabalhar com dinheiro que não é meu. Tem que tomar muito cuidado quando você vai tomar essa decisão de alavancar. No começo, eu sugiro você trabalhar sempre uma vez, ou seja, só com o seu dinheiro, sem alavancar. Agora, quando você tiver certeza que a tua estratégia está dando certo, você já estabeleceu uma estratégia que está funcionando sempre, aí você alavanca, tá? Bom, então estabeleci o preço mais baixo desse período, o preço mais alto desse período da oscilação. Estabeleci que eu quero alavancar em 10 vezes, estabeleci que a estratégia é neutra, ou seja, quando o preço está oscilando. Eu não vou comentar sobre aritmética e geométrica, porque isso não faz muita diferença. É só a escala na qual ele vai lançar as ordens de compra e de venda, que isso daqui não influencia muito. E vamos ver aqui, vamos descer aqui embaixo. Qual a quantia que eu quero usar? Eu quero usar todo esse saldo de 100. Então, eu posso usar 25%, 50%, 75% ou tudo. Eu vou usar todo esse saldo de 100 alavancado em 10 vezes, tá? Aqui embaixo é muito importante. Eu expliquei no vídeo anterior sobre o stop loss. Eu estabeleci que eu quero trabalhar com a faixa de 43.800 até 48.300. É a faixa que o preço está oscilando. Mas se o preço passar para cima ou para baixo, eu quero que o meu robô pare. Então eu vou ter de estabelecer o stop loss. Como é que eu faço isso? Eu clico aqui no Advanced aqui embaixo, abro essa caixinha do Advanced, venho aqui, ó, na opção Bottom Price, SL Bottom Price, Stop Loss Bottom Price. Ou seja, o preço mínimo que eu coloquei lá da faixa é 43.800. Se chegar em Bottom Price aqui, ó, 43.500, o preço que eu coloquei da faixa para baixo é 43.800. Se chegar aqui em 43.500, ou seja, no 43.500, o robô para automaticamente. E eu tenho de estabelecer também o Top Price, Stop Loss, ó, SL Top Price. Top Price, que é o quê? O preço que eu estabeleci da minha faixa máxima aqui é 48.300. Então, se chegar, por exemplo, a 48.500, eu quero que o meu robô pare automaticamente. Então, aqui eu coloco 48.500. Basicamente é o seguinte,
O valor do bottom price aqui, stop loss bottom price, tem que ser menor que o valor que você colocou aqui, ó, 43.800, então aqui eu coloquei 43.500. O valor que você colocar aqui no SL top price tem que ser maior que o valor que você colocou aqui, ó. Então aqui 48.300, aqui 48.500, significa 48.300 é o limite. Se passar disso, bateu 48.500, o robô para, tá? Aí eu marco essa caixinha aqui para ele close all position on stop, significa se ele chegar nesses limites para cima ou para baixo, né? Se ele chegar nesses stop loss que eu defini para cima e para baixo, ele automaticamente encerra as operações. Então é importante você definir, não é obrigatório você definir esse SL bottom price ou esse SL top price. Não é obrigatório, mas você não vai ficar olhando o robô o tempo inteiro. De repente o preço dá aquela esticada para cima e para baixo, passa daquele limite que você estabeleceu para o robô trabalhar e você pode ter muito prejuízo. Então você pede para o robô parar automaticamente, definindo aqui, ó, stop trigger, definindo o stop, o bottom price, stop loss bottom price, stop loss stop price, tá bom? Tá quase lá, tá quase pronto. Agora só falta definir aqui no grids, ó, grids, quantas ordens de compra e venda ele vai fazer. Então, nesse caso, eu vou colocar o seguinte, eu vou pensar o seguinte, eu quero que ele faça 10 ordens de compra e venda. Então, ele vai pegar esse saldo que eu tenho, vai distribuir dentro dessa faixa em 10 ordens, 5 ordens de compra, 5 ordens de venda, né? Dentro dessa faixa. E vai me dar, ele está mostrando aqui que a possibilidade de lucro é de 0,89 a 0,99%. A possibilidade de lucro é de 0,89 a 0,99% por cada operação que ele faz, por cada compra ou venda. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu posso colocar, por exemplo, 20. Vamos ver se 20 ele aceita, depende do meu saldo. 20 ele já não aceitou. 20 ele já não aceitou. Mas ele ficou vermelho aqui, ó. Ele falou que eu precisaria ter $101 para ele aceitar 20 ordens. Então eu não vou colocar 20, vou colocar 18. Então, 18 ordens. 18 ordens vai me dar de 0,48 a 0,53% de lucro em cada operação. Não só lucro, lucro ou prejuízo. Então, agora sim, o meu robô já está pronto, eu já posso criar a estratégia e botar o robô para funcionar. Então vamos recapitular isso daqui, ó. O que eu escolhi? Estratégia neutra dentro dessa faixa. O valor mínimo, 43.800, menor valor nesse tempo. Valor máximo, 48.300, maior valor nesse tempo. Quantas ordens ele vai criar de compra e venda? 18. Aqui nesse caso pode ser, você pode colocar o valor que você quiser dentro do permitido, mas, por exemplo, 20 não dá, porque eu só tenho $100, então ele está permitindo até 18 ordens aqui, ou 19 talvez. Aqui embaixo eu determino qual valor que eu vou aplicar, que eu vou disponibilizar para o robô, eu coloquei tudo. E aqui embaixo eu determinei, então, o stop loss para cima, né, para baixo, que é o bottom price, stop loss para cima, que é o top price aqui, e para ele parar automaticamente. Ele vai alavancar em 10 vezes, lembrando, então eu vou operar não só com o meu dinheiro, mas com 10 vezes mais. Então vai operar aproximadamente com 1.000. Eu vou clicar em Create para criar. Ele mostra um resuminho para você, ó, e ele mostra aqui o seguinte, ó, mostrou a faixa que você definiu, mostrou, ó, vai operar com R$1.000. Eu tenho $100. Mas como eu alavanquei em 10 vezes, ele vai operar com 1.000. Então 900 aqui vai ser emprestado, tá? E aqui os stop loss que você determinou, stop loss para baixo e stop loss para cima. Então ele te dá esse resumo. Depois que ele te dá esse resumo, eu vou dar um confirme. Quando eu der um confirme, pronto. O robô já foi armado aqui, ó. Você vê que o robô já está armado aqui, ó, já está ativo. E aí você vai vendo aqui o profit, que é na verdade o lucro que você vai tendo, tá? Então sempre você fica de olho, porque ele vai dando aqui para você o total profit, que é na medida que ele vai executando as operações. Ah, por que ainda não executou nenhuma operação? O robô ele foi startado dentro dessa faixa. Agora você precisa esperar um tempo para o preço se mover para cima ou para baixo, e quando o preço se mover para cima ou para baixo, esse robô vai ser startado, tá? Ele vai executar as operações que estão armadas ali. Tem de aguardar. Lembrando que você está operando, ó, dá para você vir no view aqui, para você ver o resuminho de como você está operando com $1.000.
certo? Está operando nessa faixa de 43.800, de 43.300 a 43.800, vou cancelar aqui. E se você quiser terminar o robô, por exemplo, esse robô está aqui, não está do jeito que eu quero fazer novamente, você clica na opção Terminate aqui, ó, Terminate, ele vai finalizar esse robô, tá bom? Então tá armado, ó. É só deixar que quando o preço se mover para cima ou para baixo, você vai vendo o lucro que você vai tendo aqui. Eu vou terminar esse robô e vou te mostrar uma outra estratégia. Então vou dar em confirme aqui para terminar. Ó, ele finalizou o robô, então não executou nada, eu finalizei o robô aqui. Para ir vendo os robôs que você estabeleceu, você vai em History aqui, ó. History ele mostra os robôs que esse foi cancelado, ó, que você tem ou que você criou. E Running são os robôs que você vai criar. Eu vou estabelecer uma estratégia agora que não é a estratégia... Eu vou estabelecer uma estratégia que é uma estratégia long. Long é uma estratégia quando você imagina que o preço vai subir, quando ele vai dar aquela esticada. Para você estabelecer uma estratégia long, é só você mudar aqui para long. Ó. Long aqui na parte superior. O resto é tudo igual. Você escolhe se você quer alavancado ou não, quanto você quer de alavancagem. Você estabelece um valor mínimo, um valor máximo. E, então o que muda na estratégia short ou na estratégia long? O que muda é que quando você escolhe a estratégia long, você está imaginando que esse gráfico vai sair daqui, ó, e que esse preço vai subir. Ó, você está imaginando que o preço vai subir, vai dar aquela alta, né? Então tem de tomar muito cuidado, porque se você escolhe a estratégia long e aí o preço não sobe, o preço cai, aqui pelo jeito, ó, você está vendo, não dá para definir ainda. Ele está parado, ó, você não consegue saber. Mas às vezes ele começa a subir, começa a subir rapidinho. É hora de você startar o robô na estratégia long para ele aproveitar aquela esticada que ele vai dar. E você só starta quando você está vendo que ele começa a esticar. E se você quer uma estratégia short, é a mesma coisa. Os valores que você vai estabelecer, você estabelece da mesma maneira, tá? Aqui eu vou diminuir um pouco para 15 aqui o número de ordens. Então, se você escolheu a estratégia short, é quando você acredita que o preço vai cair. Então, é a mesma coisa. Para você só escolhe short, escolhe aqui a alavancagem, escolhe o preço mais baixo, o preço mais alto, escolhe aqui a quantidade, estabelece os stop loss, não muda em termos de programação do robô, muda a perspectiva do que você está esperando que vai acontecer nesse gráfico, nesse mercado aqui que você está monitorando, que é o mercado de Bitcoin com o Tether, com o SDT, tá bom? Então é assim que você opera o robô. Trabalhe devagar, tá? Escolha devagar. Comece com a estratégia neutra, que é a mais fácil, observando uma faixa, né? Porque a estratégia long e short, você tem de estar muito atento. Tem de ser aquele momento ali que o preço começou a esticar, ou começou a esticar para cima ou para baixo. É o momento de você startar e ganhar uma grana. Faça com valores pequenos para você não correr o risco de perder, tá? Cuidado com a alavancagem. A alavancagem é pegar dinheiro emprestado. Você pode perder, você pode ganhar bastante, você pode perder bastante. Aqui o mercado está paradão, viu, gente? Dá para ver aqui que o gráfico não dá para saber. É momento de estratégia neutra mesmo, porque ele não está tendo forças nem para ir para cima, nem para ir para baixo. Mas a tendência, você vê que esses pêndulos eles estão mais esticados para baixo. Então a tendência é que esse preço vai cair. Então, esse é o momento de estabelecer uma estratégia neutra até você ter certeza que o preço vai para baixo ou para cima. Aí, quando você vê que vai para baixo ou para cima, aí você muda a tua estratégia de neutra para teu robô e estabelece a estratégia no long e no short, tá? Bom, muito bem. Você operou o robô, você teve o lucro, ele mostrou para você. Aí você quer tirar o seu dinheiro daqui, ó. Eu coloquei o dinheiro aqui para operar no robô, os USDTs, quero tirar daqui e devolver para minha wallet lá na tela principal da Binance. Então você clica nessas duas setinhas aqui novamente, ó, duas setinhas que você tem aqui na frente do valor disponível, e aí você vai fazer o contrário. Você vai passar da wallet de futuros para a tua wallet de abertura. Então você clica nessas duas setinhas aqui, vai inverter, ó, futuros para a wallet de abertura, aí eu clico em Max. Ele vai passar da minha wallet aqui de futuros para lá, né? Clico em Max, ele selecionou tudo, eu clico em Confirm, ele vai voltar, não cobra taxa, nada para voltar o valor, tá? Aí eu volto lá, ó, clico aqui em Wallet, Fiat and Spot, ele volta para aquela minha wallet de abertura aqui, ó, wallet de abertura, e aqui o valor está aqui, tá bom? Então, recapitulando, se você quer operar o mercado com o robô da Binance, você vai aqui, ó, em derivativos, o SDT Futures,
e aí você vai em Grid Trading, certo? Grid Trading, você vai fazer aqui, ele mostra aqui, ó, escolhe a moeda que você quer trabalhar, que o seu robô trabalhe, clica aqui nessas duas setinhas para transferir o teu saldo, ó, transferir o teu saldo, confirma para transferir o teu saldo para cá, e depois programa o robô em uma dessas 3 estratégias que você tem aqui em cima, com muito cuidado. Cuidado com a alavancagem, 10 vezes, melhor se for só com o seu dinheiro, manter em uma vez. Uma vez só trabalha com o saldo que você tem aqui. E não esqueça dos stop loss que tem aqui embaixo, que é para não dar chabu, né? Para não dar problema se sair daquela faixa, para a coisa não sair do controle, tá bom? Espero que você tenha gostado, tente fazer aí se você quiser, tome os cuidados desejados e se tiver alguma dúvida, deixa aí no canal, se inscreva aqui na Binance, vou deixar os links aí caso você queira. Grande abraço para você, até o próximo vídeo.